Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo hoje essa atividade diferente para complementar as atividades de educação física e arte sobre a capoeira. Então, criei essa linha do tempo para sabermos um pouco sobre como que foi a história da capoeira durante os anos, começando com 1539 a 1542, com a chegada dos primeiros escravos africanos no Brasil. Então, por volta do século XV, começaram a chegar os escravos para trabalhar para os senhores das fazendas, porque era uma mão de obra barata e que não custava nada para os senhores, porque eles simplesmente trabalhavam forçados. Aí, nos fins do século XVI, surgimento da capoeira no Quilombo dos Palmares. Então aqui surge Zumbi dos Palmares, que é um escravo muito conhecido na nossa história. Então ali que os escravos começaram a aprender a se defender, quando surgiu o Quilombo dos Palmares. Em 1624, com a invasão holandesa aqui no Brasil, os escravos começaram a fugir. Então, foi a primeira vez que ouve-se falar no termo capoeira, porque eles fugiram, começaram a construir mais quilombos e surgiu o termo capoeira, que era o jeito que eles se defendiam. Mas a capoeira vinha do sentido da palavra, que vem aquilo de pasto, de vegetação, por isso esse termo. Somente em 1770 começou a surgir a capoeira como luta, quando os escravos começaram a se defender cada vez mais contra os brancos, os senhores de engenho. Então, eles começaram a ver o movimento dos senhores, para começar a se defender. Então, eles conseguiu se defender de até mais de 3 com os movimentos da capoeira, os movimentos que eles criaram. 25 de abril de 1789, primeira menção da capoeira em registro policial, com a prisão de Adão. Ele era pardo, escravo e acusado de ser capoeira. Então, nessa época, começaram a ver a capoeira como crime, porque como pode, um escravo se defender? Isso é crime, porque escravo tem que ser do seu dono, não é para se rebelar contra o seu senhor. Mas, ficar trabalhando e apanhando sem receber nada, pouca comida que eles recebiam, eles começaram, a cada vez mais lutar pela liberdade. Foi quando o Adão foi preso, acusado de ser capoeira. Então, capoeira começou a ser visto como um criminoso. Em 1822, eram castigados com açoites, faltando um risquinho ali no T. Era castigado com açoites os escravos capoeiras. Então, se eles descobriam que aquele escravo, ele lutava contra os brancos, contra os seus senhores, eles eram castigados com açoites. Muitos praticamente morriam, porque apanhavam demais, desnutridos, sem comer, acabavam morrendo. Aqui nesse meio, em 1888, foi a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Então, em 1889, já nasceu a proposta da ginástica nacional, reaproveitando movimentos de capoeira, porque o termo capoeira vinha lá do crime. Então, não podia colocar uma luta, colocar como luta, não, isso é luta dos escravos. Então, colocaram como ginástica e reaproveitar os movimentos de capoeira para começar a surgir como esporte.
Somente em 1932, o mestre Bimba funda a primeira academia oficial de capoeira. Então, imagina, tudo isso se passou para somente em 1932 ter a primeira academia oficial de capoeira, capoeira como luta. Hoje, a capoeira pode ser vista como luta ou como dança. É um patrimônio nacional, veio da escravidão, mas hoje se tornou como a luta brasileira. Então aqui surgiu essa linha do tempo para mostrarmos um pouquinho, um resuminho da capoeira, porque senão haja espaço para a gente colocar aqui, né? E eu quero que vocês construam para mim num sulfite ou numa folha de caderno essa linha do tempo. Vocês vão pegar e colocar a folhinha na horizontal, assim, ou no sulfite vai ficar muito mais bonito, porque não tem essas linhas, ou mesmo na folha do caderno, sem problema nenhum. Construam essa linha do tempo. Vou deixar uma foto aqui para vocês. E tirem uma foto bem bonita, como a gente fez no cyberbullying, com vocês segurando a sua atividade, tá ok? Então, vou deixar essa foto e vocês construam a linha do tempo, tá bom? Um beijo, tchau, até breve.